Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como de costume, eu quero avisar para os irmãos que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um material adicional para apoio aos professores e alunos. Nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF. E caso algum irmão tenha interesse em receber esse material adicional, nós estaremos deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e o link estará lá. E caso algum irmão prefira receber esses esboços por e-mail, em formato PDF, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e automaticamente os irmãos estarão recebendo toda semana esses esboços. Eu lembro os irmãos que todos esses materiais de apoio eles não substituem as aulas presenciais, e no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam assim receber informações de forma automática quando novos vídeos forem postados. E peço para os irmãos também que compartilhem os nossos materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bom, nós estaremos iniciando hoje o terceiro trimestre de 2017, onde nós estudaremos a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição de hoje é a primeira lição, a lição de número 1, inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Bom, vamos ver então aí quais são os tópicos que nós estaremos abordando na lição de hoje. Primeiro faremos uma introdução. Depois, primeiro tópico, a revelação, inspiração e autoridade da Bíblia. Aí nesse tópico nós falaremos sobre revelação, sua inspiração, inspiração divina, inspiração plenária, inspiração verbal e sua autoridade. Depois no tópico seguinte, única regra infalível de fé e prática. E os subtópicos, proveitosa para ensinar, a conduta humana e as traduções da Bíblia. E por fim faremos aí a nossa conclusão. Se os irmãos repararem, a sequência de tópicos aqui está um pouco diferente da revista, onde nós agrupamos aí alguns subtópicos, nós fizemos um rearranjo dos subtópicos dentro desses tópicos que estão aparecendo na tela dos irmãos. Todo o conteúdo será abordado, mas a gente fez um rearranjo aí que nós entendemos que a distribuição ela ficou um pouco melhor de se entender. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Bom, irmãos, para iniciarmos a nossa introdução, vejamos aí o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bom, nós vemos aqui que o cristão ele deve estar sempre preparado, tá? Sendo capaz de fornecer uma defesa da sua fé. Em outras palavras, irmãos, todo cristão ele precisa ser capaz de explicar de forma clara as suas próprias razões para ser um cristão. E é justamente essa a proposta desse trimestre que se inicia hoje, que é o estudo das principais doutrinas da fé cristã. Então, todo esse trimestre ele está aderente aí a este versículo, tá? Isso é para isso que se propõe esse trimestre que está se iniciando, que é o estudo das principais doutrinas da fé cristã. Muito bem, aqui nós temos o conteúdo que nós estudaremos nesse trimestre, conforme eu comentei, trata-se do estudo das principais doutrinas da fé cristã. Eu creio que muitos dos irmãos sabem que neste ano foi aprovada em Assembleia Geral a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E essa declaração, irmãos, ela contém 16 itens do chamado cremos ou credo das Assembleias de Deus. E obviamente que todos esses 16 itens, eles têm base e eles têm fundamento bíblico também. E no momento oportuno, a CPAD, inclusive, ela vai publicar um livro com este conteúdo desta declaração de fé. Bom, e nesse trimestre serão estudados diversos temas, sendo aí cada um deles
relacionado com esses 16 itens da declaração de fé. Tá? E aqui no slide nós temos uma correspondência entre os itens da declaração de fé e cada uma das 13 lições. Então, aqui no quadro do lado direito nós temos as 13 lições, e aqui do lado esquerdo nós temos cada um dos 16 itens do credo. Então, nós temos a lição 1, que é a lição de hoje, inspiração divina e autoridade da Bíblia. Ela tem a correspondência dela, é o item 1 da declaração de fé. Depois nós temos a lição 2, o único Deus verdadeiro e a criação, e a lição 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Essas duas lições correspondem ao item 2 do cremos, ao item 2 da declaração de fé. Depois nós temos a lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que corresponde ao item 3. A lição 5, a identidade do Espírito Santo, corresponde à declaração de fé, ao item 4. Depois o item 5, ele corresponde à lição 6, que é a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Aí nós temos a lição 7, a necessidade do novo nascimento, que ela tem uma correspondência com os itens 6 e 7 da declaração de fé. Lição 8, a Igreja de Cristo, tem uma correspondência com os itens 8 e 9. Lição 9, a necessidade de termos uma vida santa, com o item 10 da declaração de fé. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo, correspondência com os itens 11 e 12 da declaração. Lição 11, a segunda vinda de Cristo, a correspondência com os itens 13 e 14 da declaração de fé. Lição 12, o mundo vindouro, tem a correspondência com o item 15. E, por fim, a lição 13, sobre a família e a sua natureza, tem a correspondência com o item 16. Então, nós temos aí as 13 lições que, como está escrito embaixo aí no rodapé do slide, é o estudo das principais doutrinas da fé cristã. Obviamente que não dá para aprofundar demais, não é um curso de teologia sistemática. O tempo ele é limitado, mas nós vamos abordar aí durante o trimestre, querendo Deus, cada um desses temas. Tem temas assim muito interessantes, alguns temas que, por mais básicos que pareçam, mas assim tem muito conteúdo para ser estudado, muita gente não conhece de forma assim um pouco mais aprofundada aí cada um deles. E creio que vai ser um trimestre muito abençoado, como tem sido os demais também até o dia de hoje. Bom, enfim, então esse estudo ele vai ser muito importante para que nós venhamos a aprender as principais doutrinas da nossa fé, para que nós possamos aí proceder conforme nós vimos lá em 1 Pedro 3,15, tá? E na lição de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, nós vamos falar sobre a sua inspiração e sobre a sua autoridade, que é a lição de número 1. Bom, conforme eu comentei, as Assembleias de Deus, hoje elas possuem uma declaração de fé oficialmente. Né? Na verdade, ela sempre teve, mas agora está de forma oficial e aprovada. E essa declaração de fé ela tem aí 16 itens. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro deles. O primeiro deles diz o seguinte, ó, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E esta declaração, este item está em conformidade com 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Bom, aqui, irmãos, nós temos alguns pontos interessantes. Nesta declaração, nós temos aqui de forma muito clara que a Bíblia Sagrada, ela é, primeiro, a regra de fé e prática. Ou seja, irmãos, não fica somente na esfera da teoria, mas de regra prática, de regra aplicável à nossa vida. Ela é a regra, primeiramente, ela é única, ou seja, não existe outra regra de fé que nós professamos, que nós acreditamos. Somente a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. E ela não somente é única, mas ela também é infalível. Ou seja, irmãos, ela é uma regra que ela não contém falhas. Ela tem uma característica que a gente chama de infalibilidade. Nada do que está escrito ali vai falhar. Nada do que está escrito ali vai deixar de acontecer. Tá? E nós não podemos confundir
possíveis, por exemplo, erros de tradução em algumas versões da Bíblia com falhas. Tá? A Bíblia ela é infalível e a Bíblia ela também é inerrante. Tá? Mas alguns errinhos de tradução, isso pode acontecer em algumas versões da Bíblia, sim. E além disso, a Bíblia ela possui também inspiração, inspiração divina, inspiração verbal e inspiração plenária, tá? E mais adiante, aí nos tópicos que se seguirão, nós vamos falar em mais detalhes sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, tá? Mas bem, esse é o primeiro item da declaração de fé e a lição de hoje ela serve para endossar o que está escrito neste primeiro item. Bom, antes de nós entrarmos nos tópicos propriamente ditos da lição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver aí algumas informações básicas sobre ela, tá? Por mais básicas que pareçam, são informações assim bastante importantes para nós, bastante importantes para nós entendermos, para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Primeiramente, a Bíblia, a palavra Bíblia em si, ela significa literalmente conjunto de livros, tá? Conjunto de livros. Tanto que se os irmãos forem numa livraria e os irmãos procurarem, os irmãos vão ver que essa palavra, esse termo Bíblia é usado em diversos tipos de livros. Você tem lá a Bíblia do direito, a Bíblia do marketing, a Bíblia da administração, enfim. Por quê? Porque Bíblia isso não é nenhuma heresia. Bíblia significa conjunto de livros. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada não é diferente. Por quê? Porque trata-se sim de um conjunto de livros, só que a diferença é que são livros todos sagrados, todos inspirados, divinamente inspirados, como nós veremos aí mais adiante. E ela foi escrita aí por cerca de 40 escritores, todos esses escritores foram também inspirados, né, divinamente inspirados aí pelo Espírito Santo, para poder registrar o que hoje nós temos aí nas Sagradas Escrituras. Bom, a Bíblia, todos sabem que ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento trata das narrativas ocorridas antes da vinda de Cristo, e o Novo Testamento trata das narrativas depois da vinda de Cristo. Lembrando aos irmãos que existe um período chamado período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. E esse período ele durou aí cerca de 400 anos, onde foi um período de silêncio profético. Tá? Então, entre o Antigo e o Novo Testamento tem o chamado período interbíblico de 400 anos. Bom, o Antigo Testamento, os irmãos sabem também, ele possui 39 livros, e o Novo Testamento ele possui 27 livros, totalizando assim os 66 livros da Bíblia. Lembrando que essa quantidade de livros ela se refere à Bíblia protestante, à Bíblia que nós usamos. Eu estou comentando isso porque nós sabemos que a Bíblia católica, por exemplo, ela possui mais livros, ela possui os chamados livros apócrifos. E além de ter esses livros adicionais, ela também tem alguns outros acréscimos em alguns livros da Bíblia. Tá? Então, tem livros adicionais e tem acréscimos, tem páginas adicionais em outros livros também. Bom, mas enfim, nós vamos falar de forma um pouquinho mais detalhada sobre a divisão da Bíblia Sagrada. Tá? Então, primeiro, nós vamos ver a divisão da primeira parte da Bíblia, nós vamos ver a divisão do Antigo Testamento. Irmãos, os 39 livros do Antigo Testamento, eles são agrupados, eles são divididos em 5 grupos diferentes, tá? Então, o primeiro grupo, ele é composto aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse grupo, irmãos, ele é chamado de livros da lei. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de livros da lei, e também chamado aí de Pentateuco. Esses livros, eles tratam da origem de tudo, da origem de todas as coisas, tratam também da lei de Deus que foi dada ao povo através de Moisés, e trata ainda
da fundação, do estabelecimento da nação israelita. Tá? Então, este é o primeiro grupo. Aí nós temos o segundo grupo, que ele já é um pouco mais longo, ele é composto aí por 12 livros, tá? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, na verdade, 1º e 2º Samuel, que é livro, né? Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, esses 12 livros, eles são chamados de livros históricos. Tá? Então, o primeiro grupo são os livros da lei, o segundo grupo são os livros históricos. Esses livros, irmãos, eles narram a história de Israel nos seus vários momentos, nos seus vários períodos. Tá? Então, eu coloquei aí na tela dos irmãos, no slide, narra a história de Israel no período da teocracia, ou seja, onde Deus governava, sob ali os juízes. Narra também a história de Israel no período da monarquia, aí a gente está falando daquela época em que o reino ele era único, né? A gente está falando do reinado dos reis Saul, Davi e Salomão. Narra também a história de Israel quando o reino foi dividido, né? Falando aí dos reinos de Judá e de Israel. Fala também do cativeiro, né? Onde Israel foi levado cativo para a Síria e Judá foi levado cativo para a Babilônia. E os livros históricos, eles ainda falam também do período pós-cativeiro, né? A gente está falando aqui sobre aquele período sob Zorobabel, sob Esdras e sob Neemias, em conjunto aí com os profetas contemporâneos. Então nós temos nesse grupo aí os chamados livros históricos, que contam a história de Israel, por isso que eles são chamados de históricos. O terceiro grupo, ele é composto por 5 livros, vai de Jó até Cantares, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são chamados de livros poéticos, tá, irmãos? Eles são chamados assim devido ao gênero do conteúdo de cada um desses livros. Né? Eles são chamados também de livros devocionais. Tá? Então, são os livros poéticos. Depois, o quarto grupo, ele tem também 5 livros, que vai de Isaías até Daniel. Então, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esse grupo ele é chamado de profetas maiores. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo, né, desse grupo de livros. E tem também, depois, mais 12 livros, que vai de Oséias até Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 livros, esse grupo ele é chamado de profetas menores. Tá? Então, esses dois grupos eles são chamados de livros proféticos, divididos aí, conforme nós comentamos, em 2 subgrupos, profetas maiores e profetas menores. E lembrando aos irmãos que esses termos, maiores e menores, eles não se referem à importância ou não do profeta. Todos têm a mesma importância, mas eles se referem ao tamanho do livro, ou seja, os livros que têm mais conteúdo registrado ou menos conteúdo registrado, e também a extensão do ministério de cada um, ou seja, aqueles que tiveram maior ministério ou menor ministério. Ou seja, irmãos, não tem nenhuma relação com algum tipo de notoriedade do profeta. Tá? E esses livros, os profetas maiores, profetas menores, eles tratam do futuro dos povos, como está na tela dos irmãos, contendo aí 5 tipos de profecia. Primeiro, a situação de Israel durante um determinado período da história, fala também sobre as profecias com relação ao exílio da nação, fala também sobre as profecias que dizem respeito ao retorno do exílio, ao retorno à terra prometida, falam também sobre a vinda de Cristo e sobre a volta de Cristo. E desses tipos de profecia, esses 5 tipos, somente o 5º tipo, ou seja, somente as profecias acerca da volta de Cristo que ainda não se cumpriram. As demais, relacionadas à situação de Israel, ao exílio e ao retorno e também à vinda de Cristo, todos eles já se cumpriram. Então, esses são os chamados livros proféticos. Então, nós temos aqui, nessa distribuição,
os 39 livros do Antigo Testamento. E agora nós vamos ver os livros, as suas divisões aí no Novo Testamento, da mesma forma que nós fizemos com o Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós vimos que ele tem 27 livros, e esses 27 livros estão dispostos também em 5 grupos, tá? Então, o primeiro grupo, ele é composto aí pelos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse grupo, irmãos, ele é chamado de biografia, tá? Por quê? Porque eles descrevem a vida de Jesus aqui na Terra, descrevem a vida terrena de Jesus e também o seu glorioso ministério, tá? E os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, tá? Por quê? Porque eles têm, como diz o pastor Antônio Gilberto, um certo paralelismo entre si. E é importante também mencionar, irmãos, que só existe um evangelho, tá? Não são 4 evangelhos, é um evangelho, que é o evangelho de quem? De Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é um evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Depois nós temos o segundo grupo de livros. Esse grupo, ele só tem um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse grupo ele é considerado, ele é chamado de livro histórico ou de história, tá, irmãos? Por quê? Porque ele registra a história da igreja primitiva. Ele fala da fundação da igreja, fala sobre a sua forma de viver, fala sobre o trabalho da igreja, fala sobre a propagação do evangelho e tudo isso através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus havia prometido. Tá? Então, Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico. Tá? O nome desse grupo é História. Depois nós temos o terceiro grupo, que é o grupo mais extenso. Ele é composto aí por 13 livros, tá? De Romanos a Filemon, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Agora reparem que interessante, diferente do Antigo Testamento, que era primeiro, né, primeiro Reis, que é primeiro livro dos Reis, aqui no Novo Testamento a gente fala primeira. Por quê? Porque aqui não são livros, são cartas. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, enfim, assim por diante. Então, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Esse grupo, irmãos, ele é chamado de epístolas paulinas, tá? Lembrando que epístola é o mesmo que carta, tá? Então são cartas paulinas. Paulinas por quê? Porque foram escritas por Paulo. O quarto grupo, ele é composto de 8 livros: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Esse grupo é chamado de epístolas gerais, tá? E esses 2 grupos, eles são chamados de epístolas ou doutrina, lembrando que doutrina significa ensino. E como nós comentamos, eles se dividem em epístolas paulinas, escritas por Paulo, e epístolas gerais. Tá? E uma característica interessante, 9 dessas epístolas, elas são dirigidas à igreja, são endereçadas a igrejas. A gente está falando aí de Romanos até 2ª Tessalonicenses. 4 delas são dirigidas a indivíduos, especificamente a pessoas, né, de 1ª Timóteo até Filemon. Uma delas é dirigida a todos os hebreus cristãos e 7 delas são dirigidas a todos os cristãos indistintamente, né, que vão aí de Tiago até Judas. Então essas são as epístolas ou doutrina. Depois nós temos aí o quinto e último grupo, que também tem apenas um livro, que é o livro do Apocalipse. Tá? Esse grupo ele é chamado de profecia ou livro profético. Os irmãos sabem, né? Apocalipse é o livro da revelação. Ele trata do quê? Da volta de Jesus e das coisas que vão preceder aí a sua vinda. Enfim, nós temos aqui
os 27 livros do Novo Testamento com as suas respectivas divisões. E é desta forma que a nossa Bíblia está organizada, lembrando que a ordem, a sequência dos livros, ela é agrupada conforme essas afinidades que nós comentamos, ou seja, não estão em ordem cronológica. Nossa Bíblia não é distribuída, não é dividida em ordem cronológica. Até tem algumas Bíblias que foram impressas aí, que são Bíblias de estudo específicas, que elas apresentam os livros em ordem cronológica. Mas, via de regra, as Bíblias convencionais que nós usamos, elas não estão em ordem cronológica. E um ponto interessante a se saber também é que a disposição dos livros no cânon judaico, ele é diferente da disposição que nós comentamos na nossa Bíblia. Nós estamos falando aí, obviamente, do Antigo Testamento, né, que o cânon judaico ele se refere ao Antigo Testamento. Ele é subdividido, ele é dividido em 3 grupos diferentes. Nós temos o primeiro grupo, né, os chamados livros da lei, ou livros de Moisés. Nós estamos falando aí dos 5 primeiros livros, ou seja, estamos falando do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos o segundo grupo, que é o chamado grupo dos profetas. Tá? E esse grupo dos profetas ele é subdividido em 3. Nós temos os profetas chamados profetas anteriores. Que livros são esses? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Temos os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E depois tem um subgrupo chamado os 12, que vai aí de Oséias até Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esse é o segundo grupo do cânon judaico. E o terceiro grupo é o grupo dos escritos, tá? Grupo dos escritos. Esse grupo também é subdividido em 3. Temos os livros poéticos, que a gente está falando de Salmos, Provérbios e Jó. Tem o grupo dos 5 rolos, que é Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E o subgrupo dos livros históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então essa é a divisão do cânon judaico. A lei, os profetas e os escritos. Inclusive o comentarista ele fala de forma bastante breve sobre esses 3 grupos no item, no tópico 3, no subtópico 1 da revista. Na verdade ele só faz uma menção. Né? Ele fala de Moisés, profetas e escritos. Lembrando que quando fala de Moisés, no que diz respeito ao cânon judaico, está falando dos livros da lei. Bom, enfim, nós fechamos com isso o entendimento sobre a divisão e sobre os agrupamentos dos diversos livros da Bíblia protestante e também do cânon judaico. E um outro ponto, irmãos, muito importante que nós precisamos saber é que a mensagem central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Toda a Bíblia tem como mensagem central o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, tomando o Senhor Jesus como centro das Sagradas Escrituras, nós entendemos, nós podemos concluir que todos os livros, ou seja, os 66 livros da Bíblia, eles podem ser resumidos em 5 palavras que se referem diretamente a Jesus Cristo. Então, a primeira palavra é a preparação, tá? Ou seja, todos os 39 livros do Antigo Testamento, eles tratam da preparação para a vinda de Cristo, da preparação para o advento de Cristo. Então, nós estamos falando aqui de todo o Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias. A segunda palavra é manifestação, tá? Ou seja, o Evangelho, né, que de Mateus até João, trata especificamente da manifestação de Cristo. Cabe lembrar aqui novamente que não se tratam de 4 evangelhos, mas um único evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu cada um dos evangelistas, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então essa manifestação está escrita nos livros de Mateus a João. Depois nós temos a propagação, como a própria palavra diz, trata aí da propagação. Propagação do quê? Da mensagem de Cristo, falando aí sobre o início da igreja. Então nós estamos falando aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a explanação,
ou seja, toda a doutrina, todo o ensinamento de Cristo é explanado através das chamadas epístolas ou cartas, que conforme nós vimos, elas vão de Romanos até Judas. E por fim nós temos a consumação, que como a própria palavra diz, trata do quê? Da consumação do quê? De todas as coisas que foram preditas através de Cristo. E nós estamos falando aqui, obviamente, do livro do Apocalipse. Tá? Então, nós temos o Senhor Jesus como mensagem central da Bíblia, onde, se fôssemos dividir em 5 grandes grupos a Bíblia Sagrada, nós teríamos no primeiro grupo a preparação para a vinda, para o advento de Cristo, a manifestação de Cristo aqui na Terra, a propagação de sua mensagem, a explanação dos seus ensinamentos, da sua doutrina e a consumação de tudo que havia sido predito por ele. Tá? Então nós temos essa divisão, lembrando que a mensagem central da Bíblia sempre é o Senhor Jesus de Nazaré. Bom, fim daí a nossa introdução, nós vamos agora adentrar o primeiro tópico, onde nós falaremos sobre a revelação, a inspiração e a autoridade da Bíblia. Bom, e no primeiro subtópico, a revelação. Muito bem, irmãos. No dicionário, a revelação é sinônimo de manifestação. Tá? E revelação, o que, que é? É o ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade. Então, irmãos, revelação é a ação de Deus que se dá a conhecer. Tá? Então, através da Bíblia, Deus ele se revela ao homem. A Bíblia Sagrada ela é a revelação de Deus e da sua vontade para o homem. Nós cremos assim, que a revelação de Deus ela é através das Sagradas Escrituras. Tá? Então, quando a gente fala de revelação, a gente está falando de Deus revelando, se mostrando ao homem, revelando também a sua vontade. E nós cremos também na inspiração da Bíblia Sagrada. Nós vimos no slide anterior, nós falamos sobre revelação, né, que é o fato de Deus se revelar e revelar sua vontade ao homem. E a inspiração nada mais é do que o registro dessa revelação. E esse registro, ele é feito sob ele foi feito sob a influência do Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores da Bíblia. E quando nós falamos sobre inspiração, nós temos que entender, nós temos que ter em mente que todos os livros, todos os 66 livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus através do Espírito Santo. E não somente um livro ou outro livro, mas todos são inspirados e todos são igualmente inspirados. E todos os escritores, os cerca de 40 escritores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo quando eles escreveram as Sagradas Escrituras. E nós vamos falar um pouco mais detalhadamente agora sobre essa inspiração, considerando aí 3 aspectos diferentes, tá? A partir do próximo slide. Então vamos lá. No terceiro subtópico, a gente começou falando sobre inspiração, a gente vai falar agora sobre inspiração divina, tá? Ou seja, a partir de agora nós vamos falar sobre as diversas inspirações da Bíblia. Nós vamos falar sobre a inspiração divina, sobre a inspiração plenária e sobre a inspiração verbal. Então, primeiramente, a inspiração divina. Irmãos, inspiração é o ato de inserir ar nos pulmões, de inspirar. Tá? Quando nós inspiramos, nós enchemos os pulmões de ar. Quando a gente expira, a gente solta o ar. Quando a gente inspira, a gente puxa o ar, a gente enche o pulmão de ar. E no original, a palavra inspiração, inspiração divina, está na tela dos irmãos, é telpneustos. Lembrando que teos é Deus e pneu é respirar. Ou seja, irmãos, quando se fala sobre a inspiração divina,
fala-se de algo que foi dado pelo sopro de Deus. Nós temos que inspirar esse ar. Quando a gente diz que a Bíblia ela é divinamente inspirada, ou seja, ela puxou este ar, ela se encheu de ar. Que ar que é esse? É o ar do sopro de Deus. Em outras palavras, a Bíblia ela foi soprada por Deus. Tá? E a definição teológica aí de inspiração divina é ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sacros, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Enfim, irmãos, os escritores eles foram divinamente inspirados através do Espírito Santo para escrever os livros da Bíblia. Ou seja, eles não escreveram por si mesmos, mas escreveram por inspiração divina. Nós temos a comprovação disso em 2 Pedro 1,21, que diz, olha só, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui está bem clara essa questão da inspiração dos escritores, da inspiração pelo Espírito Santo de Deus. Bem, nós falamos aí sobre a inspiração divina e agora no quarto subtópico nós vamos falar sobre a inspiração plenária da Bíblia. Tá? Então primeiro vamos entender, irmãos, o que significa plenário. Tá? Plenário, segundo o dicionário, significa absoluto, significa inteiro, pleno ou completo. Tá? Então nesse contexto é importante entender que todos os livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus. Ou seja, a inspiração da Bíblia, ela é plenária, a inspiração dela, ela é inteira, ela é absoluta, ela é completa. Tá? Então significa que todos os livros eles são inspirados. E além de todos os livros, sem exceção, terem sido inspirados, todos eles têm o mesmo grau de inspiração. Então isso significa, irmãos, que não existe livro mais inspirado ou livro menos inspirado na Bíblia. Todos eles são inspirados aí com o mesmo grau de inspiração. Então isso é chamado de inspiração plenária, que é a inspiração em sua totalidade. Tá? E olha só o que a Bíblia nos diz em 2 Pedro 3,2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Tá? Então, nós vemos aqui Pedro falando sobre os profetas, ou seja, falando do Antigo Testamento, e falando dos apóstolos, ou seja, falando sobre o Novo Testamento, ou seja, colocando em pé de igualdade essas questões todas. E conforme as palavras aí do pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista desse trimestre, conforme as palavras dele na revista, olha só, os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica. Ou seja, irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ambos são igualmente inspirados por Deus através do Espírito Santo. Então essa é a chamada inspiração plenária, que é a totalidade, né? A inspiração plena. Toda a Bíblia Sagrada ela é inspirada, não somente uma parte dela ou outra parte, enfim. E no quinto subtópico nós falamos aí sobre a inspiração divina, falamos sobre a inspiração plenária e agora vamos falar sobre a inspiração verbal. Tá? Então nós vimos aí que a inspiração plenária, ou seja, nós falamos que todos os livros, sem exceção, eles foram inspirados por Deus e a Bíblia tem também inspiração verbal, ou seja, cada palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele guiou os escritores quanto às palavras, né, que seriam escritas. Porém, irmãos, com relação ao estilo, com relação ao tipo de linguagem utilizada, com relação à personalidade, nós temos aí diferenças entre os diversos escritores. Cada um tem a sua personalidade, sua linguagem própria, seu estilo de escrever, tá? Sendo que cada um deles tiveram suas palavras inspiradas, mas cada um foi usado conforme o seu grau de instrução, conforme a época em que viveu e conforme a sua cultura também. Tá?
Então, em outras palavras, cada um foi usado conforme os seus traços pessoais, conforme suas próprias experiências, conforme seu estilo literário. Então, as palavras, elas têm a inspiração verbal, ou seja, cada uma das palavras escritas foi inspirada, porém, o fato de ser inspirada verbalmente não significa que cada escritor perdeu os seus traços específicos no que diz respeito à cultura, ao seu estilo literário, enfim. E, irmãos, nenhum outro livro, além da Bíblia Sagrada, tem esse tipo de inspiração divina, plenária e verbal. Tá? Divina, como nós falamos, que tem a ver com o sopro de Deus, né? Inspirada através do Espírito Santo. A inspiração plenária, falando sobre a totalidade da inspiração da Bíblia. Não existe livro inspirado e livro não inspirado. Na Bíblia Sagrada, todos os livros têm inspiração divina. E sobre a inspiração verbal das palavras guiadas também pelo Espírito Santo. Então, fechamos aqui a questão da inspiração. E nós precisamos falar também sobre a autoridade das Sagradas Escrituras, que é o sexto subtópico aí, né? Irmãos, é muito fácil entender sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Primeiro porque todos sabem que Deus ele tem toda a autoridade pertence a Deus. Nós podemos confirmar isso, por exemplo, lendo Romanos 13:1. Olha só, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ou seja, irmãos, se não há autoridade que não venha de Deus, significa que toda autoridade é dele, porque toda autoridade vem dele. E nós sabemos também que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Conforme 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Então, conforme nós já comentamos, a Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus através do Espírito Santo. Foi Deus quem soprou para inspirar os escritores sagrados. Agora, irmãos, se Deus tem toda a autoridade e a Bíblia ela é a sua palavra, então nós podemos concluir que a Bíblia também tem plena autoridade. Tá? Olha só que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Veja que ele diz claramente que o que ele escrevia aos irmãos de Corinto eram mandamentos do Senhor. Tá? Então, o fato da Bíblia ser a palavra de Deus já lhe garante toda a autoridade. E existem muitas passagens na Bíblia, né, onde se lê, por exemplo, assim diz o Senhor, ou seja, como prova também da autoridade das Escrituras. Então, a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela é nossa única regra de fé, ela é divinamente inspirada, ela tem inspiração divina, ela tem inspiração verbal, tem inspiração plenária, e ela tem também autoridade que vem de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Bom, avançando agora, vamos ao próximo tópico, única regra infalível de fé e prática. E o primeiro subtópico, proveitosa para ensinar. Irmãos, aqui nós temos novamente na tela o primeiro item da declaração de fé que nós vimos na introdução. Ou seja, nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então nós vemos aqui claramente que além de crer na inspiração divina da Bíblia, não só a inspiração divina, mas a inspiração total da Bíblia, nós temos nela, primeiramente, a nossa única regra de fé. Ou seja, irmãos, qualquer outra literatura, ou costumes, ou dogmas, ou doutrinas, enfim, qualquer outra coisa que contradiga as Sagradas Escrituras, irmãos, deve ser imediatamente rejeitado pelos cristãos. Tá? E além disso, nada pode estar acima da Bíblia como regra de fé. E além de única regra de fé, ela também é infalível, nós já comentamos sobre isso, ou seja, ela não tem falha, ela vai se cumprir integralmente, todas as profecias
hão de se cumprir. Muitas delas já se cumpriram e todas que ainda não se cumpriram vão se cumprir. E além de infalível, a Bíblia também ela é inerrante, ela não contém erros. Lembrando que uma coisa é um erro de tradução, e outra coisa seria um erro da Bíblia, que não existe erro na Bíblia Sagrada. Tá? O que pode ter existido em algumas versões bíblicas são alguns erros de tradução. E ela não somente contém a regra de fé, mas também de prática. Tá? Nós sabemos que o que a Bíblia nos ensina tem que ser praticado por nós diariamente, e tem que ser praticado por todos os cristãos. Tá? Então vamos ver agora o que a Bíblia nos diz lá em 2 Timóteo 3,16. Olha só. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, primeiramente, nós estamos falando aqui das Sagradas Escrituras, porque somente as Sagradas Escrituras que são divinamente inspiradas. Correto? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. E esse versículo diz que toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, tá? Primeiramente, proveitosa para quê? Para ensinar. Tá? Agora, ensinar o quê? A verdade. Irmãos, a Bíblia ela é uma fonte de doutrina e essa doutrina ela tem autoridade. Tá? Qualquer ensino contrário à Bíblia, como nós comentamos, tem que ser rejeitado. Então, ela é uma fonte de doutrina, de autoridade para nos ensinar a verdade. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em João 17:17, aquela oração de Jesus, né, no capítulo 17. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá? E, além de proveitosa para ensinar, ela também é proveitosa, o versículo diz, para redarguir, ou, em outras palavras, ela é proveitosa para condenar o erro. Por quê? Porque ela envolve um confronto com tudo aquilo que é errado. Tá? Ela também é proveitosa, segundo o versículo que foi lido, para corrigir. Tá? Ela é proveitosa para corrigir. Corrigir as faltas. Ou seja, o confronto com as Sagradas Escrituras permite que as nossas faltas elas sejam vistas para que elas possam ser corrigidas. Tá? E a Bíblia ainda é proveitosa para instruir em justiça. Então, nós estamos falando aqui sobre regra de vida, ou seja, sobre ensinar a maneira certa de se viver, sobre mostrar como que nós podemos agradar e glorificar a Deus, tá? Enfim, irmãos, Deus, ele nos confronta nas páginas da Bíblia, nos dizendo ali o quanto ele nos ama, como que nós podemos ser seus filhos e como que nós devemos viver de forma a agradá-lo, como que nós podemos viver para agradá-lo. Tá? Então, tudo isso, a Escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, entra aqui uma pergunta. Agora, qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito da Bíblia ser proveitosa para tudo isso? Irmãos, a resposta está em 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, irmãos, a Bíblia ela é proveitosa para que nós sejamos instruídos para toda boa obra. Lembrando que nós devemos andar nessas boas obras, como nos diz Efésios 2,10. Olha só, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, somos feituras de Deus criados em Cristo para quê? Para as boas obras. Boas obras essas que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, em resumo, as Sagradas Escrituras elas são proveitosas para que nós sejamos instruídos, para que nós possamos andar naquilo que Deus preparou. Ou seja, para as boas obras. E glórias a Deus por isso. Avançando agora para o segundo subtópico, a conduta humana. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando especificamente sobre a necessidade de aplicação diária dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Seja área ministerial, seja área profissional, familiar, social, enfim, não importa. Tá? Nós devemos ser aí
cumpridores da palavra, como nos diz Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tá? E como diz o comentarista na revista, a Bíblia ela é o manual do fabricante. Né? Ou seja, trazendo uma analogia aqui em cima dessa questão, Deus ele é o fabricante, nós somos criados por Ele. Nós somos assim, entre aspas, né, fabricados por Ele, considerando Ele como o fabricante. Né? Lembrando, irmãos, que pela graça de Deus, através da fé, nós somos salvos, ou seja, nós temos a garantia da salvação. Obviamente, existe todo uma questão de se manter salvo. Né? Ou seja, não é somente uma questão de uma vez salvo, sempre salvo. Não, nós não cremos nisso. Mas, se nós temos, através de Cristo, né, através das Sagradas Escrituras, nós temos a garantia da salvação. Porém, irmãos, caso nós não venhamos a seguir as orientações do manual do fabricante, nós corremos um sério risco de perder essa garantia. Ou seja, analisando aí uma análise hipotética com um produto, quando você compra um produto, se você não segue as instruções do manual, você acaba perdendo a garantia dele. Então, se nós não seguimos as instruções do manual do fabricante da Bíblia Sagrada, nós também corremos sérios riscos de comprometer a nossa garantia, a nossa salvação. Então, tão importante quanto meditar na palavra de Deus, obviamente, é, com a ajuda do Espírito Santo, aplicar isso em nossas vidas de forma progressiva, ou seja, dia a dia. Bom, entrando agora para o terceiro e último subtópico, as traduções da Bíblia. Bom, os irmãos sabem que os idiomas originais da Bíblia são os seguintes. No Antigo Testamento nós temos idiomas originais que são o hebraico e o aramaico, sendo aí que a grande maioria do Antigo Testamento está em hebraico, ou seja, algumas partes somente estão em aramaico. E no Novo Testamento nós temos como idioma original o grego. E lembrando aos irmãos que o Antigo Testamento ele foi traduzido aí posteriormente para o grego também. Tá? E essa tradução ela é chamada, ela é conhecida como Septuaginta, tá? E ela é representada pelo LXX, que é 70 em algarismos romanos. E esse nome é porque essa tradução ela foi feita por cerca de 70 e 72 tradutores nessa ocasião, por isso que ele chama Septuaginta, tem a ver com 70, o grupo dos 70, né, no caso 72. Então essa Septuaginta nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí cabe uma pergunta: em que idioma que a Bíblia deve ser pregada? Em que idioma que a Bíblia deve ser ensinada? Ela tem que ser ensinada, pregada em grego, em hebraico, em aramaico, enfim. Na verdade, irmãos, a Bíblia ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada no idioma local, ou seja, na língua que é falada por cada um dos povos. É uma bênção aprender o grego, o hebraico, mas para ensinar a Bíblia nós temos que ensinar, nós temos que pregar no idioma que se fala no local onde a gente está pregando, onde a gente está ensinando a Bíblia. E atualmente a Bíblia ela já foi traduzida, aí conforme está no slide dos irmãos, né, para aí somando 648, 1432, 1145, ou seja, nós temos aí um pouco mais de 3.000 linguagens, 3.000 idiomas diferentes que a Bíblia foi traduzida. Tá? Então, essas informações elas são da chamada Sociedades Bíblicas Unidas, né, da SBU, e elas estão bastante atualizadas, elas são de abril de 2017. Eu até deixei o link aí para os irmãos, se quiserem pesquisar, é um newsletter bastante interessante, tem muitas informações, aí é somente um trecho dessas informações. Então são muitas traduções diferentes, um pouco mais de 3.000 traduções. Só que reparem, irmãos, que ainda existem 3.655 idiomas, 3.655 linguagens para que a Bíblia ainda seja traduzida. Ou seja, a Bíblia ela não foi traduzida nem para metade dos idiomas conhecidos ainda.
tá? Porque nós temos aí um total de idiomas no mundo de 6.880 conhecidos, né? Registrados oficialmente. Então nós vemos que existem muitas traduções da Bíblia. Não ainda todas as traduções, mas já temos muitas traduções. Tá? Então, enfim, esse é um resumo aí com relação a essa questão das traduções da Bíblia. Depois os irmãos podem com calma entrar nesse link que está no slide e dar uma lida. Ela tem bastante informação interessante sobre a questão da Bíblia Sagrada aí pelo mundo. Bem, vamos agora à nossa conclusão. Na conclusão de hoje, eu estou transcrevendo aqui de forma exata a verdade prática da revista, porque ela resume bem o conteúdo de hoje. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Bom, enfim, como eu comentei, eu creio que aqui nós temos o resumo de toda a lição de hoje. E diferente, irmãos, de algumas denominações religiosas que colocam a igreja e os seus líderes acima da Bíblia, afirmando aí que a Bíblia ela tem que estar abaixo da igreja, nós, como cristãos, devemos rejeitar qualquer coisa que queira ocupar uma posição superior à das Sagradas Escrituras, superior à da Bíblia. E também rejeitar, irmãos, quaisquer ensinos ou quaisquer doutrinas que sejam contrárias às Sagradas Escrituras. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.